Bem-vindos de volta. O professor Richard Wolff se junta a nós hoje para discutir um artigo que escreveu recentemente sobre por que os líderes europeus provocam uma guerra com a Rússia. Primeiro, quero agradecer por voltar ao programa. Fico feliz em fazer isso, Glenn. Achei que um bom ponto de partida seria perguntar: como você vê, digamos, as tensões atuais com a Rússia dentro dessa trajetória histórica mais longa, em vez de enxergá-las simplesmente como uma resposta temporária à invasão da Ucrânia pela Rússia? Bem, deixe-me responder de uma forma um pouco pessoal. Há muitos meses venho me perguntando por que, diante do que considero enormes problemas econômicos e políticos na Europa, ligados ao que acredito ser o inegável declínio daquela parte do mundo em relação ao papel que desempenhou durante a maior parte dos últimos 4 ou 5 séculos, a perda de suas colônias, claro, a ascensão dos Estados Unidos, claro, mais recentemente a ascensão da China, claro, a revolta do Sul global surgindo do fim do colonialismo, claro. Nada disso parecia me dar uma explicação que fizesse sentido para o que parecia ser uma política quase universal. Mas mais do que uma política, era um compromisso genuíno e entusiasmado de demonizar a Rússia, algo que já estava bem em curso antes da invasão de fevereiro de 2022. Da Ucrânia pela Rússia. Isso já era visível e me chamou a atenção, antes mesmo de eu saber o que Angela Merkel admitiria mais tarde, que eles já tinham manipulado os acordos com a Rússia numa jogada para ganhar tempo e desenvolver as forças armadas que lhes permitiriam lutar até o último ucraniano. Para mim, era um mistério. Passei muitas horas caminhando por Nova York, onde moro, tentando entender o que afinal estava acontecendo. Como minha família é europeia, eu leio francês e alemão. Leio essas línguas a vida toda. Foram as línguas com que cresci. Então, pude acompanhar o processo nesses dois países. E o que me chamou a atenção foi que as lideranças, os Macrons, os Merzes, mas isso também vale para Rutte, Starmer e todos os outros, demonizavam Putin de um modo que o fazia parecer Stalin em tudo, menos na aparência física. E demonizavam a Rússia de uma forma que literalmente não fazia sentido para mim. E o artigo que enviei recentemente para algumas pessoas e que foi repercutido por toda parte, o que me deixa satisfeito, mostra como consegui responder a minha própria pergunta. Afinal, o que está acontecendo? O que está impulsionando a intensidade e o nível de russofobia que move a maioria dos líderes europeus? Muitas vezes, quando as pessoas analisam isso, sabe, se você pergunta por que esse ódio à Rússia, porque normalmente não ajuda a odiar seu adversário dessa forma. E geralmente a resposta é: bem, eles atacaram a Ucrânia. E o raciocínio é que isso aconteceu do nada. De novo, invasão não provocada é o slogan ao qual todos temos que aderir. Mas claro, você pode voltar mais no tempo e argumentar que foi toda a era pós-Guerra Fria, em que a OTAN e a União Europeia essencialmente redividiram a Europa e abandonaram todos os acordos para uma Europa pan-europeia. Você pode voltar ainda mais e dizer que durante toda a Guerra Fria, isso é o ressentimento persistente de... Mas se você percorrer a literatura, encontra importantes estudiosos britânicos escrevendo 200 anos atrás sobre a perigosa russofobia que assolava a Grã-Bretanha. Esse ódio irracional à Rússia, que vai além do razoável, cria inimigos onde não é necessário, desperdiça recursos. Até onde você voltaria? Quer dizer, até que ponto você voltaria para dar sentido a isso? Bem, eu certamente voltaria a séculos de competição colonial. Quer dizer, britânicos e russos se chocavam por toda a Ásia Central e de muitas formas também no Extremo Oriente, na Ásia. Sempre havia o temor de conflito dentro da Europa em relação a quem fazia alianças com quem. Antigamente, os russos se interessavam mais pela Áustria e pela Alemanha.
E a Grã-Bretanha não queria que isso acontecesse, por vários motivos, a maioria também ligada à questão colonial. Quando o mundo foi dividido pelas potências coloniais, culminando em Berlim, em 1884, eles literalmente pegaram os marcadores e dividiram a África entre si. A Alemanha fica com isto, a França com aquilo, a Grã-Bretanha com isto, a Bélgica com aquilo e assim por diante. Britain this and Belgium that and so forth. Once that was done, the next phase, which Depois que isso foi feito, a fase seguinte, como críticos perspicazes já apontaram, foi que a única maneira de eles continuarem o impulso de expansão que havia predominado no período colonial seria invadir as possessões coloniais uns dos outros. Não havia mais terras, entre aspas, vazias para tomar. É claro que elas nunca estiveram vazias. Estavam cheias de pessoas, mas não de pessoas europeias, e, portanto, não eram consideradas dignas de respeito. E acho que foi provavelmente aí que isso começou. Antes disso, a distância entre a Rússia e a Grã-Bretanha era tão enorme, em tantos níveis, que eles não teriam tido ocasião para esse tipo de conflito. Em outras palavras, antes, um líder francês como Napoleão podia invadir a Rússia, para seu próprio pesar, mas um líder britânico não tanto. Isso veio depois, quando eles se tornaram os grandes impérios em choque, mais para a segunda metade do século XIX e o início do século XX. E a Grã-Bretanha, lembremos, a Grã-Bretanha foi um dos 4 países que enviaram um contingente militar para a Rússia depois da Revolução, para lutar ao lado do Exército Branco na Guerra Civil dentro da Rússia. A Grã-Bretanha enviou tropas, os franceses enviaram, os americanos e os japoneses. 4 países. Os Estados Unidos enviaram um contingente de 10.000 soldados. E lembrem-se, isso foi logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então era preciso assumir um compromisso enorme para mandar de volta seus soldados à batalha na Europa, quando você tinha acabado de celebrar o resgate deles da batalha na Europa. E os 4 fizeram isso. Esse era o compromisso deles. Invadir e destruir esse novo governo do Partido Comunista naquela parte do mundo. Party government in that part of the world. That produced deep. Isso gerou uma ansiedade profunda além de medo e ressentimento dentro da Rússia em relação aos britânicos, mais do que existia antes, até mesmo na época imperial. E então, deixe-me comentar uma coisa. Vou ser muito direto, embora eu saiba que isso pode ofender algumas pessoas. Eu moro nos Estados Unidos, não moro na Europa, então tenho uma percepção maior das pessoas neste país. E é isto que eu lhes diria. A esmagadora maioria das pessoas neste país não sente absolutamente nenhuma solidariedade com a Ucrânia. Há razões pelas quais todas as pesquisas mostram que desde o primeiro dia, o último dia de fevereiro deste ano, a maioria dos americanos consultados disse ser contra esta guerra. Essa é outra forma de dizer que eles não têm nenhuma simpatia particular pelos ucranianos. Particular sympathy for the Ukrainians. And that's not because they're aware of the provocations. E isso não é porque eles estejam conscientes das provocações. Você tem toda a razão. É muito fácil demonstrar. A vergonha são os intelectuais e as pessoas que normalmente analisam essas coisas com alguma consciência histórica usarem essa expressão, não provocado. É infantil. Sabe, se você faz algum trabalho sério, a própria palavra não provocado geralmente desperta na sua mente a pergunta: quais foram as provocações? Se as pessoas dizem que não foi provocado, isso significa que ou você não sabe, ou não quer encarar o que houve. As coisas não acontecem sem provocação. Isso é absurdo. É infantil. É tolice. Mas eu não acho que os americanos se importem, e acho que os americanos foram treinados para não se importar. Sabe o que é isso? É um país grande, a Rússia, invadindo um país muito menor. Você pode gerar simpatia se as pessoas enxergarem a situação apenas dessa forma. E a mídia americana tentou apresentar a situação dessa forma. Mas essa era uma tarefa impossível, porque os Estados Unidos tinham invadido o Vietnã, um país grande e rico, invadindo um pequeno e pobre, e tinham feito o mesmo no Afeganistão e no Iraque. E nunca se preocuparam em ser um país grande invadindo um pequeno.
O que vocês estavam fazendo, com intenção ou não, era treinar o povo americano para não se angustiar com isso. Porque, é claro, eram os bons nós contra os maus. E esse era o critério que se deveria usar. Não o tamanho, não os recursos relativos, não o poder militar, nem todos esses outros fatores. Se vocês tivessem treinado os americanos de outra forma, eles talvez tivessem reagido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas a ironia é que vocês os treinaram para não reagir. E eles seguiram fielmente esse treinamento. E isso também não melhorou em nada. Em outras palavras, os meses transcorridos da guerra de fato no Irã, ou os anos transcorridos da guerra no Irã, não mudaram essa situação. A maioria dos americanos não quer a guerra no Irã. Não quer nada disso. E agora que está custando dinheiro, e agora que parece cada vez mais que os Estados Unidos perderam a guerra no Irã e possivelmente estão perdendo na Ucrânia, isso está ficando ainda mais desequilibrado. Então, não acho que nada disso importe. Cheguei à única explicação que fazia sentido para mim, tanto em termos do contexto histórico quanto do que está acontecendo agora e de que futuro esses europeus fantasiam para si mesmos. Embora, no fundo, eu acredite que essa fantasia sobre o futuro também seja uma forma indireta de lidar com a realidade do declínio no passado e no presente. Bem, muitas vezes há um grande foco, como eu disse, na arquitetura de segurança. Ou seja, sabemos que depois da Guerra Fria, a necessidade de manter a OTAN existia, essencialmente porque os europeus não conseguiam se reformar, porque precisavam do sistema de alianças, dessa OTAN que mantinha os Estados Unidos envolvidos, mas também mantinha as divisões na Europa. E eu sempre ressalto que nos anos 90, nunca se viu na história uma Rússia mais pró-Ocidente, que queria desesperadamente se integrar ao Ocidente. Quer dizer, aquele foi o melhor momento da história para encontrar uma relação funal com a Rússia. E a nossa melhor resposta foi: vamos expandir o bloco militar em direção às fronteiras deles, o que sabíamos que acabaria provocando um conflito. Então, mais uma vez, muitas decisões ruins. Mas eu queria perguntar, você escreve sobre líderes europeus que estão ligados a e que essencialmente vinculam a liderança política às instituições dos Estados Unidos. As carreiras deles inteiras se baseiam na ideia de que o papel da Europa no mundo é ser parceira subordinada dos Estados Unidos. E vemos uma classe política formada com a ideia de que segurança é igual à OTAN. A sociedade civil é representada por ONGs financiadas pela CIA, pelo Banco Mundial, pelo FMI. Quer dizer, essa ideologia é promovida pelos Estados Unidos. É isso que está orientando toda a Europa agora. E eu sempre cito essa conversa que tive com o coronel Lawrence Wilkerson, porque ele esteve na Casa Branca, sabe, como chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos. E ele ressaltava que havia aqueles grandes quadros brancos na Casa Branca, onde simplesmente colocavam todos os líderes europeus decidindo quem deveria ser promovido no sistema e quem deveria ser rebaixado. E o único critério era a obediência a Washington. Então, essencialmente, construíam marionetes na Europa. Mas eu queria perguntar sobre o modelo econômico, porque isso parece ser outra coisa que os europeus vincularam completamente aos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E agora vemos Trump basicamente nos dizendo, bem, vocês são meio que, sabe, notícia de ontem. Temos outras prioridades. O hemisfério ocidental, o leste asiático. E, na verdade, isso é justo. Sabe, o mundo está se tornando multipolar. Os Estados Unidos precisam definir prioridades. Não há mais motivo para a Europa estar no topo das prioridades americanas. Então, pela primeira vez, os Estados Unidos voltam seu olhar para o leste asiático, voltam-se para o hemisfério ocidental, priorizando essas regiões acima da Europa. Então, qual é o modelo econômico dos europeus agora? Porque eles já não conectam o mundo por meio de corredores físicos de transporte. Não lideram em tecnologia, indústria ou finanças. O que resta para a Europa?
Qual é o modelo deles agora, se não forem o parceiro júnior de uma hegemonia americana benigna? Well, you've raised a whole bevy of questions. Bom, você levantou uma série de questões. Vamos começar pela última e depois abordar alguns outros pontos. Eu não acho que a Europa tenha futuro, e acho que eles sabem disso. Estão aterrorizados com isso. Acho que você está absolutamente certo ao dizer que eles são criaturas dos Estados Unidos. Eles tomaram essas decisões durante todo o período após a Segunda Guerra Mundial. Eu entendo por que fizeram isso. No fim das contas, não sei quanto poder de escolha eles realmente tinham, mas algum tinham. E decidiram que ser o parceiro menor dos Estados Unidos era para eles o caminho a seguir. O problema é que isso, na reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, compensou politicamente. E eles encontraram nichos suficientes depois da reconstrução, que eu situaria grosso modo de 45 a 75. Encontraram nichos que podiam ocupar para sustentar por algum tempo seu padrão de vida. E por nicho, quero dizer, por exemplo, que podiam entrar numa concorrência efetiva com os Estados Unidos no setor automobilístico. Volkswagen, Fiat, Renault conseguiram por algum tempo ser realmente competitivas. Em segundo lugar, a indústria de luxo. Isso é mais francês, claro, mas os italianos também têm uma grande fatia disso em roupas e assim por diante. Moët, Champagne, Louis Vuitton na França, tudo isso. Então conseguiram se tornar uma meca turística, fazer certos tipos de coisa e receber bons pagamentos por serem úteis para fundações americanas. Estou pensando em Ford e Rockefeller, que fizeram coisas incríveis. Quero dizer, por um tempo assumiram mais da metade do sistema universitário da Europa. Tudo isso chegou ao fim no fim do século. No fim do século, já neste novo século, as dificuldades dos Estados Unidos fizeram com que eles fossem ficando cada vez mais mesquinhos quanto ao que o parceiro júnior poderia receber. E a ascensão da China os atingiu pelo outro lado, tomando cada vez mais seus mercados de exportação e começando, como está fazendo agora, a penetrar no mercado consumidor dentro da Europa. Não há futuro. Eles não estão em lugar nenhum na ciência de alta tecnologia. Isso agora é completamente uma competição entre Estados Unidos e China, que os Estados Unidos estão perdendo e os europeus estão muito atrás. É como nas Forças Armadas. Eles nunca vão conseguir alcançar. O Sr. Mers diz, vou gastar 800 bilhões de dólares nos próximos 10 anos com defesa. Os Estados Unidos já têm previsto gastar 600 bilhões de dólares só no próximo ano. Então vocês não vão alcançar os Estados Unidos. Eu diria o mesmo sobre a China, exceto que não sabemos os detalhes de quão avançados os chineses estão, mas sabemos que estão muito mais avançados do que a Europa. Então, bem, eles não têm forças armadas, não têm nada. Agora deixa eu mostrar como a história é muito útil aqui. Vou dar um exemplo extremo, mas acredito que ele vale para todo o continente. A Bélgica é um país muito pequeno. Tenho certeza de que você já esteve na Bélgica. Eu já estive na Bélgica. Sabe, é muito bonita. Bruxelas tem aquela parte antiga que é charmosa de se ver e tudo mais. Mas a Bélgica é um pequeno país europeu, sem grandes recursos. Só que tinha uma colônia, o Congo, que é possivelmente a parte mais rica de toda a África. Um solo incrivelmente fértil, um rio fantástico que a atravessa inteira e torna navegável uma grande extensão até o interior, onde existe todo esse solo rico. E assim, a Bélgica pôde se tornar um país europeu confortável, burguês e rico. Mas não precisa ser um gênio para entender que isso aconteceu, porque ela podia explorar um imenso interior colonial. E o mesmo valia para a França, a Alemanha e assim por diante. A menos que, é claro, eles as tenham perdido. E o que acontece com uma sociedade se ela perde aquelas colônias das quais, de maneiras muito importantes, dependia o seu padrão de vida? Bem, nós sabemos a resposta. Temos um exemplo histórico.
No fim da Primeira Guerra Mundial, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos tiraram da Alemanha as suas colônias. Certo, isso teve algo a ver com a chegada do Sr. Hitler. Não foi a única coisa. Mas perder aquelas colônias, perder a guerra, passar pela pior inflação que a Europa já viu, em 1923 e 1924, seguida pela Grande Depressão em 1929, é trauma econômico demais em um período curto demais. Isso produz uma demonização histérica. Adivinhe de quem? Da Rússia e do bolchevismo, porque essa era a linguagem da época. E com o que Hitler fantasiava? Hitler fantasiava tomar a Rússia. Hitler fantasized taking Russia. I don't know enough about German history to know whether they had a... Não sei o suficiente sobre a história alemã para saber se eles tinham um quadro branco e decidiram como repartiriam a Rússia em subpartes, ou onde a Polônia se encaixava nessa linda história, ou a República Tcheca. Mas posso assegurar que eles pensaram nisso. Isso foi parte do motivo pelo qual eles se arriscaram. A Operação Barbarossa tinha isso em sua estrutura. Certo, juntando tudo isso, chego à minha conclusão, como vocês viram no artigo. A razão pela qual a liderança da Europa está histérica, uma palavra que eu usaria para os nazistas e Hitler na Alemanha, é por razões comparáveis. Eles não tinham mais colônias. Perderam-nas depois da Primeira Guerra Mundial, ou no período intermediário. Por algum tempo conseguiram se manter porque, sabe, a África Equatorial Francesa era nominalmente independente politicamente, mas não de fato economicamente. Mas com o tempo isso mudou. Esses países perceberam que independência política sem independência econômica não corresponde ao que eles esperavam. Então, cada vez mais, o império, formal ou informal, se atrofia. Certo, o que sobra para eles? As duas paredes, os Estados Unidos e a China, estão apertando esses países. Eles ficam presos a ser parceiros menores, e por isso as massas de europeus vão se voltar contra eles. Acho que é isso que a alternativa para a Alemanha representa. Acho que aquele sujeito nojento da Inglaterra, Farage, ou seja lá qual for o nome dele, é a mesma coisa. Le Pen, de novo, a mesma coisa na França, e assim por diante. São pessoas que assumem uma posição política dizendo nós rejeitamos tudo isso. Rejeitamos a subordinação aos Estados Unidos. Devemos abrir nossas fronteiras aos imigrantes. Vamos fazer alguma coisa. Eles não podem fazer nada. É tudo uma grande besteira. Mas é a besteira certa, no momento certo, porque fala de um sofrimento real e de uma ansiedade real por parte dos europeus. E isso se baseia, eu acho, numa avaliação muito boa do que está acontecendo com essas pessoas. Então, os líderes, para se salvarem, precisam inventar tanto um demônio do qual estejam protegendo seu povo, quanto alguma oportunidade que possa recuperar a situação econômica prejudicada deles. E qual é essa oportunidade? A guerra fantasiosa contra a Rússia, que a divide e dá um pedaço para a Alemanha, um pedaço para a França, um pedaço para a Itália, um pedaço para a Grã-Bretanha. Meu Deus, tudo em nome do anti-autoritarismo. E esse é o meu último ponto. A vida toda, aqui nos Estados Unidos, eu nasci, vivi e trabalhei aqui a vida inteira. E sempre nos ensinaram na universidade, pela mídia, que a Rússia é um lugar horrível, que os russos são pessoas ruins, que o comunismo é a soma de todo o mal. Uma histeria ano após ano, chegando a níveis de absurdo que... Quer dizer, eu tento explicar isso para europeus que não passaram por isso. É muito difícil. Vocês acham que eu estou exagerando. E se eu tivesse no lugar de vocês, tenho certeza de que também acharia. Mas não estou. Coisas malucas. Então, para nós, os anos 90 foram uma oportunidade, exatamente como você descreveu. Mas nós enquadrávamos isso de outra forma. Agora, não há mais nenhuma barreira para fazer amizade com esses simpáticos russos, porque a barreira desapareceu. Não há mais comunismo. Os americanos não sabem muito sobre o comunismo. Não sabiam naquela época e não sabem agora. Mas o mal era o comunismo, não a Rússia.
Isso explica, em parte, porque o Sr. Trump se afastou dos europeus e zombou deles por seu antirrussismo. Ele é produto, como eu, dessa formação americana. E a nossa formação não consistia em demonizar a Rússia, consistia em demonizar o comunismo. E isso acabou. Quando vai a Moscou, o Sr. Trump vê empresários aspirantes, ansiosos para fazer negócios com ele e com outras pessoas como ele. E ele quer fazer um acordo. Eles estão prontos. Ele não precisa invadir e dividi-los. Eles já estão prontos para fechar todo tipo de acordo com ele, como fazem com outros no Ocidente. Eles não têm interesse em uma aventura militar, nem teriam condições de fazê-la. Não são fortes o bastante. O que você está vendo na Ucrânia é que eles são fortes o bastante para continuar avançando, mas não conseguem avançar no ritmo em que avançavam 2 anos atrás. Por quê? Porque os europeus se uniram e os americanos continuam fornecendo a eles os meios militares para manter esta guerra em andamento. Imagine se a Rússia tentasse fazer isso, sei lá, na Itália ou no leste europeu. Isso seria uma loucura. Esse é o tipo de loucura que Putin, pelo que parece, sendo uma figura cuidadosa e calculista, não vai cometer. Veja quanto tempo eles esperaram enquanto a OTAN avançava para o leste antes de fazerem qualquer coisa. Metade da razão pela qual se sentiram confiantes para fazer o que fizeram na Ucrânia foi porque já tinham se safado disso antes, na Polônia e assim por diante. A situação é muito clara. Mas eu acho que a demonização e a fantasia de derrotar e dividir a Rússia dão aos líderes da Europa algo negativo contra o qual se posicionar e algo positivo a favor do qual se posicionar e que precisam resolver. O único problema é que eles provavelmente esperaram demais. E agora têm inimigos internos que podem, e tenho certeza de que estão, trabalhando para minar seus esforços nesse sentido. Essa é parte da razão pela qual, aparentemente, eles não conseguem se desvincular dos Estados Unidos, por mais insultados e maltratados que sejam a cada passo. E eu posso assegurar a vocês, porque estudei nas escolas de elite deste país e tenho amigos pessoais em todo o governo, que a hostilidade em relação à Europa é muito profunda. Não se limita de forma alguma ao Partido Republicano ou ao Sr. Trump. De forma alguma. Há uma percepção clara de que nós carregamos a Europa nas costas e de que não podemos nos dar ao luxo de continuar fazendo isso. E essa conversa acabou. Estamos ocupados em outros lugares. Como você disse, no hemisfério ocidental, para o qual estamos, em certo sentido, recuando. No Pacífico, sobre o qual vamos fazer algum barulho, mas que na prática já entregamos aos chineses. E os problemas que temos na América Latina são sérios. E as pessoas no topo sabem disso. Sabem que vai ser preciso muito esforço para controlar essa situação. Até porque uma das grandes mudanças na América Latina é o padrão, país após país, de desenvolver dependência da China.